Olá, você sabe qual é a maior diferença com o marco legal das startups em relação ao investimento anjo? Mas espera aí, já existia alguma regulamentação dela? Existia. Desde 2016, existia a Lei Complementar 155, que ela criou o investimento anjo dentro da Lei do Simples Nacional. Aquela Lei Complementar 123/2006, que fala sobre o pequeno empresário, empresário de pequeno porte. A partir daí, ela começou a criar as modalidades para o investidor anjo, as modalidades para o investimento anjo, e foi onde que nasceu aquele contrato de participação. Só que agora, com a Lei Complementar 182 de 2021, nasceu o Marco Legal das Startups. Com esse marco legal, ocorreu algumas modificações nessa Lei Complementar 155 e, por sua vez, modificou totalmente a Lei Complementar do Simples Nacional. Elas não são mais as mesmas. E eu queria falar com vocês, nesse momento, quais são as modificações que o Marco Legal das Startups trouxe, modificou o contrato de participação, o investimento anjo. A gente inicia como? Quem que é aquela pessoa que pode aportar como investidor anjo? Antigamente, na Lei Complementar 155, falava apenas que era pessoa física e pessoa jurídica, também falava de fundos de investimentos. Mas qual que era o grande problema? Fundo de investimento, ele precisa ter uma normativa, uma regulamentação pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Não trazia nada sobre isso e acabava que fundo de investimento sem a fiscalização da CVM poderia ser algo nocivo ao mercado. Só que, com o marco legal das startups, com uma regulamentação específica da CVM, os fundos de investimentos podem ser investidores anjos. Isso pode ajudar muito a fomentar que os fundos hoje cada vez crescem e eles estão cada momento participando mais das startups. Uma outra questão, quais são os direitos que o investidor anjo tem, ou melhor, quais os direitos que ele tinha e quais são os novos direitos que ele tem agora com o marco legal? Antigamente, o investidor anjo ele poderia ter direitos à remuneração, que não é diferente na questão com o marco legal das startups, só que modificou numa questão temporal. Por exemplo, o contrato de participação ele não poderia ter uma vigência maior de 7 anos, com a Lei Complementar 155. Isso não mudou, continua sendo 7 anos. Qual que é uma grande mudança que teve? Aquela remuneração ela poderia ser no máximo 5 anos. Agora não, pode ser até 7 anos. Então isso ajudou a beneficiar muitos investidores anjos e estender aquele tempo que ele vai ter de remuneração. Pois, se eu estou aportando naquela startup, eu quero receber por um longo tempo aqueles lucros, né? Aquela remuneração, aquele dinheiro pelo empréstimo do meu capital. Então isso faz muito sentido. Uma coisa que não mudou entre as leis é que você não tem nenhuma responsabilidade quanto a processos que essa startup puder existir. Então, se existir algum tipo de processo, não precisa ter problema, desde que você não tenha poderes de votação na administração da sociedade, você não tenha poderes de gerência. Isso não mudou, isso é desde a Lei Complementar 155 e ela permanece. Então, tome muito cuidado, porque se caso vocês fizerem isso, caso o investidor anjo comece a participar das votações na administração da sociedade, isso vai gerar problemas para ele, responsabilidade pessoal desse investidor anjo, inclusive se ele for pessoa física. Mas, o que o marco legal trouxe de diferente isso? O marco legal fala que, igual à Lei Complementar 155, você não tem direito à administração da sociedade, você não tem direito à gerência da sociedade, você não tem direito de voto da sociedade, mas você pode ser consultado por essa sociedade. Em caráter consultivo, você deve estar lá com a sociedade, falando, dando a sua opinião, porque vamos lembrar, o investidor anjo, ele não traz apenas dinheiro, ele não traz apenas capital, ele traz também um capital que não é o dinheiro, a pecúnia, mas sim o capital intelectual. Geralmente esses investidores já foram mentores ou são mentores e eles entendem bastante negócio, eles podem ajudar muito a startup a evoluir. Então esses são alguns dos direitos que as startups, que os investidores têm com o marco legal das startups. Mas tem alguns direitos a mais que antigamente não tinha. Dentre esses direitos são, você pode ter acesso ao balanço patrimonial da sociedade, aos livros da sociedade, você pode entender o que está acontecendo no fluxo daquela sociedade.
Isso é muito importante, porque imagina, você está investindo numa sociedade em que você não pode votar na sociedade, você não pode fazer nada com essa sociedade. E aí você simplesmente vai fechar os seus olhos e entregar tudo para essa sociedade, utilizar seu capital. Isso é algo que deixa os investidores um pouco receosos em investir em uma sociedade que eu não tenho nem acesso ao caixa, aos livros, a contabilidade daquela sociedade, e aí eu não sei se eles estão fazendo um bom investimento com aquele dinheiro que eu empreguei nela. Essa é uma questão importante que mudou bastante a vida do investidor anjo. E eu queria falar também uma questão principal sobre o resgate. Imagina o seguinte, você aportou dinheiro nessa startup, só que você não quer esperar 5, 7 anos, você quer fazer um resgate desse dinheiro. A Lei Complementar 155, ela já falava, dispunha que você poderia fazer isso com no mínimo 2 anos. O Marco Legal das Startups ele não mudou isso, ele permaneceu quase o texto inteiro. Apenas no final, ele falou que vocês podem criar um índice de correção desse valor. Ou seja, se você está empregando nessa startup e você quer fazer esse resgate, você não quer esperar aquele tempo acontecer no final do investimento, você sendo remunerado para isso, você vai perder aquele direito de ter aquela remuneração lá na frente. Mas qual que era a dificuldade que a lei tinha? Ela falava apenas no índice, no contrato. Agora, sem falar qual era aquele índice, agora ela fala que vocês podem estipular o índice de correção no contrato. Isso pode ajudar numa questão de inflação para você tentar trazer no futuro aquele valor que é o mais real e condizente na desvalorização da moeda. Uma outra questão que modificou bastante dentro do direito das startups é a questão da possibilidade do sócio não só ser remunerado, que anteriormente ele poderia ser remunerado até 50% dos lucros da sociedade, mas agora ele pode criar uma remuneração periódica, o que pode ajudar bastante esse investidor anjo na condução desses investimentos com a startup. Uma outra modificação que até então não existia e vira uma questão inédita para o investidor anjo é a possibilidade de conversão de participação societária. Ou seja, agora, além de eu receber um dinheiro, eu posso escolher em se me transformar um sócio naquela sociedade. E aí começa a se pensar, será que agora é só o mútuo conversível na época que era interessante para mim? Eu posso utilizar desse investimento anjo em contrato de participação? Isso modificou bastante a ideia. Então teve boas modificações. Se eu fosse fazer um resumo agora, eu diria que das grandes modificações fiscalização. Agora esse investidor anjo tem mais formas de fiscalizar a sociedade. Uma remuneração estendida, ou seja, aquele prazo de 5 anos ele vai agora para 7 anos. Então eu posso ter um maior tempo de remuneração. E a conversão em participação societária. Então, se eu tenho esse direito agora de ser sócio, algo que eu não tinha, eu só tinha direito em participar daqueles lucros da sociedade até 50%. Então, essas foram as principais modificações que ocorreram com o marco legal das startups em relação à antiga Lei Complementar 155, que criou a figura do investidor anjo. Com isso, eu me despeço de vocês. Meu nome é Luiz Costa e eu peço que vocês ativem o sininho para continuar nos seguindo, que terão mais conteúdo sobre startups, investimentos e formas de fazê-lo. Muito obrigado.